Quer saber um pouco mais sobre os tratamentos possíveis para a depressão? Neste vídeo vamos falar sobre medicamentos, seu mecanismo de ação e as variáveis que tornam um tratamento medicamentoso mais eficaz ou não. Eu sou Carla Nascimento e você está no A Posteriori. No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância de você ajudar o seu médico a fazer o seu diagnóstico corretamente, a importância de um bom relato. E para isso, nós disponibilizamos um checklist para você fazer algumas profilaxias antes de ir para o consultório. Sono, alimentação, exercício físico, autoavaliação de contentamento com a vida e com você mesma, convívio social e vários outros itens. Depois de tudo isso, se você ainda continuou não se sentindo tão bem assim, certamente você foi ao médico e ele te prescreveu um antidepressivo. E aí pode ser que neste momento você começou a se perguntar: e agora? Será que esse medicamento vai resolver meu problema? Será que vou sair desse quadro, retomar a minha funcionalidade, o meu contentamento com a vida? E se esse medicamento não funcionar? Essas perguntas são pertinentes e necessárias. E para começar a respondê-la, vamos entender um pouco mais sobre o mecanismo de ação de um antidepressivo. O mecanismo de ação é como esse medicamento atua no seu cérebro, no seu corpo. Existem basicamente dois mecanismos de ação de um antidepressivo. Um pode ser um aumento da produção de neurotransmissores, outro pode ser uma disponibilidade maior desses neurotransmissores na fenda sináptica. E aí, para entender um pouco mais o que é isso, essa figurinha aqui, ela é ilustrativa, claro, né? Só a título didático. Então, vamos, entender que isso aqui é um neurotransmissor e isso aqui é outro. Aqui no meio nós temos a fenda sináptica. Fenda sináptica, numa definição bem simplista, é como se fosse o espaço de interação dos neurotransmissores. De dois neurônios, o espaço de interação entre dois neurônios, onde os neurotransmissores são despejados, ficam ali disponíveis para serem utilizados. E aí o que acontece? O antidepressivo ele pode atuar em duas frentes. Uma frente, normalmente cada antidepressivo atua numa frente específica, Um pode ser de aumento de produção desse neurotransmissor. O outro pode ser a disponibilidade maior desse neurotransmissor aqui. O que acontece? O nosso corpo funciona com biofeedback. Biofeedback é o quê? Existe uma verificação de uma quantidade possível boa, ideal desse neurotransmissor ali na fenda sináptica, e aí, se esse sinal diz que tem pouco, o neurônio responsável, ele é acionado para produzir uma quantidade maior e disponibilizar. Se essa quantidade que ele disponibilizou foi excessiva, existe um mecanismo de retirada da circulação da fenda sináptica desse neurotransmissor. Então é assim, eu tenho pouco, emite o sinal e eu produzo mais, o neurônio, O neurônio produz mais e joga lá na fenda sináptica. Aí o segundo neurônio vai lá e utiliza a quantidade que ele precisa. Sobrou? Sobrou. Esse neurônio primeiro, o que ele faz? Ele busca isso que está lá sobrando, degrada isso de novo, transforma isso em matéria-prima de novo para poder fazer outra vez quando precisar. Esse último mecanismo se chama recaptação. Então, eu tenho tem um mecanismo que a gente chama de bomba de recaptação de qualquer coisa. Vamos pensar na serotonina. Então, existe uma bomba de recaptação de serotonina. Alguns antidepressivos, eles são classificados como um antidepressivo que inibe um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ele inibe essa bomba que vai lá e capta de volta. Compreendeu? Então, dois mecanismos de ação. E aí, como eu disse, o antidepressivo pode funcionar, pode agir nessas duas vias, ou estimulando uma maior produção ou atuando na recaptação para que permaneça mais disponível aquele neurotransmissor naquela fenda.
Uma coisa importante antes da gente continuar, né? É importantíssimo a gente pensar que antidepressivo, ele não é solução mágica. Eles não funcionam da mesma forma para todas as pessoas. Você já deve ter ouvido falar isso. Olha, para cada pessoa vai assimilar um antidepressivo diferente. Para cada pessoa existe uma dosagem, para cada pessoa existe uma interação. Então tem antidepressivo que funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Então cada organismo é único. Claro que você já está cansado de ouvir isso, mas é verdadeiro. Cada organismo é único e ele pode reagir de maneira diferente aos medicamentos. Além disso tudo, ainda é necessário lembrar que um antidepressivo, ele não funciona, tomei agora, daqui a 5 minutos faz efeito. Ele gasta um tempo, normalmente dias, para poder estar numa quantidade ótima no seu corpo, para você começar a perceber qualquer melhora. Tudo bem. Aí, o que acontece, né? Então tá, já sei lá que tem um medicamento que vai atuar lá na produção, o outro na recaptação. Beleza, mas é só isso? Claro que não. Né? Além de todas essas variáveis, imagine a seguinte coisa. Imagine que pode haver uma disfunção na produção desse neurotransmissor. Então, lá dentro daquele neurôniozinho que está lá produzindo o neurotransmissor, pode ser que tenha alguma coisa que não está funcionando adequadamente. E aí o que acontece? Você toma um antidepressivo para estimular a produção, ou para inibir a recaptação, não importa, mas aí eu estou com um defeito na produção. Falta matéria-prima. Já pensou? Isso também é uma coisa que pode acontecer. E aí o antidepressivo, claro que não vai agir direitinho, né? Ele não vai conseguir exercer a função dele. Essa disponibilidade de matéria-prima do neurotransmissor é mais ou menos como se a gente tentasse mover um carro com gota de combustível, não tem jeito. Nessa hora cabe aqui aquele parênteses quase obrigatório, né? De falar sobre alimentação saudável, porque quando a gente está falando em combustível para o nosso corpo, a gente está falando de nutriente. Então, como é que eu vou ter combustível, nutriente suficiente, se eu não como adequadamente? Adequadamente é o quê? Lembra da historinha? Descasque mais, desembale menos? Produtos, já sabe, né? Ultraprocessados, cheios de gordura, açúcar, etc., com pouco nutriente, não é bom mesmo, ele inflama. E aí, inflamação tem uma série de consequências. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre inflamação. Atualmente, vem se investigando cada vez mais o papel das vitaminas no processo depressivo. Olha só, né? Então, assim, não é só aquela fala vazia de tem que comer direitinho, não. Tem muitas pesquisas investigando isso. Qual que é o mecanismo, qual que é a influência, qual que é das vitaminas no processo depressivo. Uma delas, que está sendo muito investigada na atualidade, é o ácido fólico, a vitamina B9, que ele é fundamental para a vida humana. Que além dele atuar no nosso DNA e nosso RNA, DNA e RNA pode não ser assim tão familiar para você, mas fica aí com a informação, tá? Ele auxilia na produção de novas proteínas, no crescimento e na divisão celular. Ele tem um papel importantíssimo, como eu acabei de dizer, no funcionamento cerebral. Então, ácido fólico é uma coisa importante, o que as últimas pesquisas vêm dizendo, vem falando muito sobre isso. Então, tem havido cada vez mais pesquisas apontando que o ácido fólico metabolizado, né? Quando ele é metabolizado, ele vira L-metilfolato. Esse L-metilfolato, ele atua na produção dos neurotransmissores. E esses neurotransmissores estão relacionados à regulação do humor. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, tudo isso impacta diretamente no quadro de quê? Ansiedade e depressão. Então, assim, quando se terminou, né, quando estava finalizando o mapeamento genético, lá
em 2003, ó, pra você ver, né? Não é tão novinho assim não, né? Começaram várias pesquisas na farmacogenética. O que é a farmacogenética? É como que o meu corpo interage com esse fármaco, esse medicamento, como a minha genética influencia, né, na atuação, no mecanismo de ação desse medicamento. Olha que interessante, né? E aí, uma coisa que foram descobrindo, uma mutação de um gene que chama MTHFR. Esse gene, ele é necessário para fazer a metilação do ácido fólico, transformando ele em L-metilfolato. Eu sei que é muito nome estranho, que não está no seu repertório, mas vai guardando aí, vai guardando o essencial da coisa, tá? Então, esse MTHFR, ele é responsável pela metabolização do ácido fólico, como acabei de dizer, em metilfolato. E aí, quando tem essa mutação, significa que a produção de matéria-prima para os neurotransmissores ela fica comprometida. A partir desses estudos também, tornou possível a realização de uma testagem genética que prediz a interação dos medicamentos com um sujeito específico. Olha que bacana! Estão começando a existirem testes que vão verificar, conforme a minha genética específica, a sua, do vizinho, a genética específica de um sujeito, como é que esses genes, como é que esse organismo interage com os medicamentos. Então, no Brasil, hoje, já tem vários laboratórios que fazem essa testagem. A gente está caminhando para quê? Para uma individualização das prescrições. A dosagem do medicamento, o tratamento como um todo. Uma outra coisa também que as pesquisas estão apontando é que, dependendo da minha genética, aquela quantidade que está indicada lá na bula, ela muda. Porque o meu organismo vai interagir com aquele medicamento de uma forma específica. Então, pode ser que aquela dosagem que está lá prescrita, ela seja muito alta ou muito baixa. Então, tanto faz ser muito alta, tanto faz ser muito baixa, eu vou ter muito problema com isso. Então, tudo isso só foi sendo possibilitado a partir, né, da decodificação do nosso genoma e das pesquisas que vêm caminhando. Então, o que acontece? Tudo isso é para dizer o seguinte, tá? Observamos que existem inúmeras variáveis para o medicamento ser eficaz ou não. Então, depende se a minha genética incorpora aquela dosagem corretamente, se eu não tenho uma deficiência lá na produção do neurotransmissor, se aquele antidepressivo era o adequado mesmo, eu precisava mesmo era de aumentar a produção, eu precisava inibir a recaptação, o que eu precisava mesmo? Era a serotonina mesmo? Não era dopamina? Não era noradrenalina? Tudo isso ainda é tentativa e erro, né? Porque mesmo com essa possibilidade de ter um exame farmacogenético, ele não é um exame que está aí acessível para todo mundo, né? Outro dia eu estava lendo que no Canadá eles estão já tentando implantar essa testagem no sistema de saúde, mas olha, né? Até chegar aqui vai aí um bom tempo. Então, tudo isso serve para quê? Para você ficar atenta nas reações do seu corpo com aquele medicamento, porque para além de tudo isso, ainda tem as reações adversas, né? Que cada pessoa vai ter uma reação adversa diferente. Então pode ser que aquele remédio funcione, seja adequado, é aquele mesmo que eu precisava, mas eu não suporto os efeitos adversos. E aí eu vou precisar sim de relatar para o médico, né? Você tem que lembrar que o médico, contrariamente ao nosso imaginário, ele não tem bola de cristal, ele não adivinha o que se passa com a gente. Então ele precisa do seu relato para fazer um ajuste adequado, né, da sua medicação, ok? Então, para além disso, assim,
caminho medicamentoso, então a gente falou um pouco sobre isso, mas é só isso? É só tomar o remédio e vai ficar tudo bem? Nesse vídeo a gente falou sobre o tratamento medicamentoso, mas no próximo vídeo nós vamos falar quais são as abordagens, quais são os outros tratamentos para além da retirada do sintoma, porque você lembra, né? O medicamento, ele está atuando no sintoma, ele não está atuando na causa. A gente não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. E aí, lá no nosso ser, o que acontece? Eu fico deprimida e por isso eu diminuo, né? Embanando os meus neurotransmissores, é o contrário, é o neurotransmissor que deu problema e aí eu fico deprimida. A gente não sabe. Porém, hoje a gente já sabe que uma junção de medicamento e alguns outros tratamentos, eles são mais eficazes do que só um ou só outro. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo, ok? Então, lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, ok? Nos vemos no próximo vídeo.